Olá, professor cursista, como você está? Pronto para mais uma aula? Pronto para mais uma aula? Mais uma videoaula, né? Porque a aula completa é tudo que a gente coloca lá no Moodle. Que se amarra com o vídeo que a gente faz, direcionando vocês para a leitura que vocês vão fazer posteriormente do material indicado lá no módulo. Então tá. Um dos tópicos que a gente vai tratar aqui é a avaliação especializada e, na verdade, acho que o nosso foco maior é a questão da educação, porque vocês são educadores e vão trabalhar ou já atuam com atendimento educacional especializado. Então, eu sou a professora Carla Vilaronga, professora desse módulo, e quero trazer para vocês aqui, retomar uma discussão que eu tenho certeza que vocês já viram em outros momentos, que é o que está enquanto institucionalizado enquanto pessoa com deficiência na lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, que é a lei que a gente estudou lá na primeira disciplina, que foi publicada em 6 de julho de 2015. Então, o que é importante trazer aqui para vocês? Nós vamos trabalhar nessa disciplina também com o conceito de biopsicossocial, que é o conceito de avaliação da deficiência que hoje a gente defende e que hoje é o que está institucionalizado em forma de lei. Volto de novo. Para a gente, o mais importante do que o auxílio do médico, do que aquele código que vem quando o médico faz a avaliação, que a gente coloca no Google para ver qual que é a definição, é essa avaliação maior da parte educacional. Além disso, tem então um decreto de 2022, o mais atualizado, que vai trazer o que é a avaliação biopsicossocial e vai impulsionar a defesa de que quem avalia a deficiência não seria só a visão médica, mas uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, a gente, enquanto escola, enquanto área educacional, a gente consegue fazer um parecer educacional, faz esse documento, que iria para um processo de diagnóstico feito por uma equipe multiprofissional, principalmente em casos que não são deficiências sensoriais ou físicas, que são mais fáceis de serem identificadas por via médica. A gente teria que fazer esse parecer maior, né? Essa avaliação que não dura uma consulta, né? Que a equipe conversaria e pensaria principalmente nos impedimentos que seriam decorrentes das limitações da estrutura do corpo, das funções e das estruturas do corpo. Além disso, se a gente for para a avaliação biopsicossocial, a gente vai para a discussão dos fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. A gente vai avaliar a limitação, né, corpórea para o desempenho das atividades e vai fazer uma discussão sobre a restrição de participação social também. E aí, tudo isso culminaria na avaliação da deficiência e nesse diagnóstico em si. Então, bora lá. O decreto de 2022, eu não vou ler tópico por tópico, mas eu optei por deixar no slide mais uma vez, porque eu vou colocar o slide para vocês lá no Moodle também. Opa! Vai falar de deficiência física. E na deficiência física, ela vai trazer várias características e comprometimentos que podem ser ocasionados por função física. Então, a paraplegia, a triplegia, a ostomia, o educador vai saber avaliar isso? Entendo que na maioria das vezes não, né? É uma avaliação que vai ser feita por uma equipe multi para entender a questão do funcionamento corpóreo, mas a relação desse funcionamento corpóreo com as questões sociais e as limitações que podem ser causadas, muitas delas inclusive por barreiras físicas. Tem também nesse documento a discussão sobre o que seria deficiência física, que vai na definição de perda bilateral, parcial ou total. A gente não vai entrar, né, no desenho do ouvido para vocês entenderem como ele funciona e como podem ser as perdas, mas o que a gente traz aqui, que existe essa definição, que é a definição médica, e existe também
a definição cultural. Então, hoje em dia, a deficiência auditiva vai ser caracterizada no campo educacional e, principalmente, né, para pessoas, né, esse termo para pessoas que não são usuárias de Libras e que não se identificam enquanto cultura surda, e a gente tem definição de surdez para pessoas que são usuárias de Libras e que se entendem pessoas surdas, que estão dentro dessa cultura surda. Por quê? Porque no campo educacional a gente vai identificar qual vai ser o caminho de acessibilidade para ela. Se vai ser através de Libras, de leitura labial, se vai ser com amplificador sonoro, a gente vai entender quais são as possibilidades específicas para esse estudante. Então, os decibéis nos ajudam, mas eles não conseguem definir qual vai ser o apoio que essa criança precisa, que esse adulto ou esse adolescente precisa. A gente tem que ir lá para avaliação biopsicossocial para poder entender qual vai ser o nosso caminho. A mesma coisa a definição visual. Então, a definição visual vem aqui para a discussão da acuidade e do campo visual. Então, a acuidade é em relação à nitidez, em relação a como essa pessoa enxerga em relação à porcentagem, por exemplo. E o campo visual é a dimensão, se ele enxerga, ele tem um campo reduzido, um campo pequenininho, então ele enxerga só um pontinho, ou se ele tem um campo maior. Essas definições, elas vão para a caracterização feita pela equipe da saúde. O que a gente olha, o que a gente percebe? Qual vai ser o caminho da acessibilidade para essa criança? A gente vai lá para as questões de ampliação, de destaque de cor, de contraste, ou a gente vai para as questões de relevo e para o ensino do braille. Às vezes, a definição que vem lá no CID, baixa visão ou cegueira, por exemplo, não é a mesma quando a gente faz uma avaliação escolar em relação à porcentagem que ele vê e a funcionalidade da visão, para qual vai ser o caminho de acessibilidade dos materiais que essa criança vai receber. A deficiência mental, ela está associada à limitação de 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, então pode ser comunicação e habilidades sociais, por exemplo, e a manifestação, pelo que está na lei, ela é feita até os 18 anos de idade. Então, essa deficiência mental vem lá da infância e é caracterizada lá na adolescência. E é feita uma avaliação que não dá para ser médica somente, né? Teria que ser pela equipe multi também. Então, voltamos aí de novo. Dentro da definição, a gente vai ter né? Então, tá a natureza física, que a gente já falou aqui, a questão intelectual, que a gente falou aqui, mas a mental e a sensorial, a gente vai ter mais debate hoje, mais discussão sobre isso, porque a gente vai para os impedimentos e não só pelas características. Então, tem pessoas que vai ter características, mas não vai ter impedimentos, né? Sensorial também a gente já falou. Nessa avaliação pela equipe multi, né? É caracterizado isso. Então, por exemplo, a pessoa com transtorno do espectro autista, que é essa definição, né, a nomenclatura que está legalmente, ou a pessoa com deficiência mental, como a gente caracterizaria isso, o que seria isso? E quais são os impactos hoje dessa caracterização em relação à questão de financiamento e por que esse debate está tão forte quando a gente fala da ampliação dos diagnósticos das pessoas autistas? Desse fortalecimento de que diagnóstico não é sinônimo de oferecimento de serviços da educação especial. O diagnóstico é um processo que é feito, então deveria ser feito por uma equipe multiprofissional e que garante o direito ao serviço da educação especial, mas a gente precisa avaliar a necessidade desse serviço. Porque esse serviço ele é financiado e a gente gostaria de dizer que o montante de verba ele consegue ser dividido em todas as pessoas hoje que mereceriam esse serviço ou que teriam direito a esse serviço, mas infelizmente a gente não tem. E eu não estou dizendo que a gente tem que escolher, eu estou dizendo só que a gente tem que
ter ciência de como que esse mercado e desse contexto escolar tem vivenciado esse financiamento e por que os municípios têm feito esse processo. Então, fecho aqui essa parte da aula para ficar longa e deixo vocês aí com essa discussão e a gente volta daqui a pouco no próximo módulo a ela. Eu quero que vocês pensem sobre isso e que você, né, articule com a gente nessa discussão interna e externa sobre a questão de diagnóstico e oferecimento de serviço, ok? A gente já volta aqui.